Aleluia. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais este dia em que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar o memorial em nome do nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós cremos, amém? Assim como Paulo, também nós. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos aquilo que cremos e fazemos aquilo que cremos e está escrito na palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem, a mais um culto na Cristo Vive Pau Sul. Nossos amados internautas que a partir de agora nos acompanham, que a partir de agora irão receber a palavra de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Palavra de Deus, hoje, ainda com o tema sobre família. O tema é família aos olhos de Deus. Amém? Diga isso, família aos olhos de Deus. Em 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, amados, olha, é desde a mais nova idade que uma pessoa deve aprender a palavra de Deus. Porque Timóteo foi uma pessoa assim, que desde a infância, ok? Então Paulo estava ali dizendo a ele: permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha, amados, aqui cai por terra aquela coisa que sabe de pessoas que dizem: não, perfeito ninguém é. A Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser perfeitos. Porque isso é uma fortaleza instalada na mente. Não, porque perfeito é só Jesus. Sim, Ele é só Jesus, mas Ele nos dá a sua perfeição. Porque Ele habita em nós. Então esta perfeição de Jesus tem que se manifestar na minha e na tua vida. Estão entendendo? Então não, porque perfeito, quer ser perfeito. Amados, quantos que eu já ouvi dizer isso? Eu quero ser perfeito. Eu quero ser perfeito nas Sagradas Escrituras. Aquilo que a Bíblia me manda, eu quero. Amém? E isso é ser perfeito. Isso é crescer nesta perfeição. Então, a fim de que todo homem, de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que eu vou ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Conhecendo a palavra de Deus e permanecendo nela. Então, como que a minha família, que é o que nós estamos aprendendo, como que a minha família vai ser perfeita e perfeitamente habilitada para toda a obra de Deus? Conhecendo as Sagradas Escrituras e permanecendo nela. Amém? Se uma família não aprende as Sagradas Escrituras, jamais ela será perfeita e jamais ela será habilitada para toda boa obra. Não será uma família de bom testemunho. Não será uma família que dá testemunho conforme família aos olhos de Deus. Porque não existe outra família, tá, amado? A família é aquela que Deus constituiu, homem e mulher, filhos,
Ok? Essa é a família. E seguindo os padrões bíblicos. Então isso Deus chama de família. Fora disso, não é família. Fora disso, Deus não chama de família. Estamos entendidos? Vamos orar e vamos crescer. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito. Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos, Paizinho querido, Pai de amor, nosso Deus, que nós amamos e bendizemos. Como é bom, Senhor, estar em teus átrios. Como é bom, Senhor, te louvar. Como é bom, Senhor, dar a ti, Jesus, tudo o que temos, tudo o que somos. Como é bom, Senhor, de todo o nosso coração, com o nosso coração puro, Senhor, na tua palavra, com as nossas mãos limpas, ó Deus, poder, Senhor, clamar o teu nome, poder, Jesus, nos achegar, Senhor, a ti. Aleluia. Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor, ter esta intimidade contigo, Jesus. Como é bom, Senhor, poder ouvir nitidamente a tua voz, Senhor. Como é bom, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Jesus, de estarmos em tua casa. Pois um dia em tua casa vale mais do que 1000 anos aí fora, Senhor. E nós temos a certeza, Senhor, temos a convicção de que grandes coisas o Senhor fará em nossa vida nesta manhã. A tua palavra, Jesus, chegará à nossa vida e não voltará para ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Senhor, ela irá operar, Jesus, com o teu poder em nosso viver. A tua palavra, Senhor, irá, Jesus, manifestar mudanças no nosso viver. A tua palavra irá, Senhor, transformar a nossa mente, irá moldar o nosso caráter. Jesus irá, Senhor, nos alinhar com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E eu te louvo, Jesus, nesta manhã, por esta série preciosa, Senhor, por estes ensinamentos preciosos que o Senhor está nos dando sobre famílias, Senhor. Jesus, como eu amo, Senhor, aprender sobre família. Como eu amo, Senhor, aplicar as tuas instruções, Jesus, dentro, Senhor, do meu lar, com a minha esposa e com os meus filhos, Senhor. Como eu amo, Jesus, Senhor, me prostrar diante da tua soberania, diante da tua verdade. Como eu amo, Senhor, poder falar desta verdade. Como eu amo, Senhor, levar esta verdade às tuas ovelhas. E nesta manhã, Senhor, não é diferente. Com humildade, Senhor, temor e santo tremor, eu lhe peço mais uma vez: use a minha boca, Jesus. Use a minha vida para edificar os teus filhos. Para, Senhor, que através da minha boca, através da minha vida, a tua palavra, Senhor, traga a família segundo a tua vontade, Jesus, aos teus filhos. Que através da minha vida, Jesus, seja gerada nesta igreja famílias de fato benditas do Senhor. Famílias, Senhor, que estão diante dos teus olhos aprovadas por ti, Senhor. Que através da minha boca, Senhor, haja restauração de lares. Haja, Senhor, reconstrução de lares. Que através da minha boca, Senhor, haja, Jesus, a restituição de casamentos. Haja o alinhamento do verdadeiro casamento em ti, Senhor. Que homens e mulheres vivam os seus respectivos papéis dentro dos lares, Senhor, assim como os filhos. E que todas as famílias deste lugar, Senhor, desta igreja em Ipaussu, e aqueles que nos ouvem pela internet, Jesus, possam receber, Senhor, possam viver e experimentar a tua boa,
agradável e perfeita vontade, Jesus. Senhor, nós não estamos aqui com ouvidos de mercadores. Nós não estamos aqui olhando para as cortinas, Jesus. Não estamos aqui olhando para o irmão do lado. Não estamos aqui olhando para a faixa na parede. Não estamos olhando para as luzes, Jesus. Estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos olhando firmemente para Ti, Senhor. Não estamos avoados, Senhor, nos Teus átrios. Estamos concentrados, Jesus. Estamos em espírito e em verdade para poder ouvir a Tua voz. Nos aquietamos, Jesus. Nos aquietamos, Senhor. Mortificamos a nossa carne. E pelo Espírito, Jesus, vamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, para o Teu louvor e para a Tua glória, pois somos a Tua igreja nesta terra, para o Teu louvor. E todos que fazem parte da igreja de Jesus, digam amém. Glória a Deus. Pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus nesta terra, homens e mulheres que andam com um sorriso no rosto 24 horas por dia, porque são o povo mais feliz desta terra, porque são homens e mulheres que têm motivos de sobra para glorificar e agradecer ao seu Deus por tantos benefícios que Ele tem concedido. Homens e mulheres eleitos de Deus, escolhidos por Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação. Homens e mulheres obedientes ao seu chamado. Homens e mulheres que são obedientes à voz de Jesus Cristo, o bom pastor. Todas as instruções para se ter uma família feliz, para se ter uma família segundo os olhos de Deus, segundo a vontade de Deus, todas estas instruções estão na Bíblia Sagrada. E o Senhor, nesta série, está nos revelando uma boa parte destas instruções. O Senhor está a cada culto nos levando, nos fazendo avançar para crescermos nessas instruções, para termos esta família bíblica e feliz, conforme a vontade do Senhor. Portanto, se eu não me permitir crescer nestas instruções, se eu não aceitar estas instruções, eu terei uma família infeliz. Se eu endurecer o meu coração, que é a minha mente, para as instruções bíblicas, para uma família bendita e feliz, eu jamais terei uma família feliz. Eu serei sempre a família com os mesmos problemas que todas as outras, porém uma família infeliz. Porém uma família destruída, uma família que não supera problemas, uma família que não supera crises, um casamento que não supera crises, um casamento que não vence as batalhas. E eu farei parte de pessoas frustradas. Farei parte de pessoas decepcionadas. Eu serei uma pessoa aqui nesta terra, cristã, triste, porque eu não tenho a alegria na minha família. Quem está entendendo? Então o Senhor está nos ensinando sobre aquilo que Ele mesmo instituiu, sobre família, como ela deve ser, como deve viver, como deve manifestar a glória de Deus. Amém? Conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Por isso,
eu preciso aceitar as instruções bíblicas. Se eu não aceitar as instruções bíblicas, eu estou vivendo família segundo o meu querer, segundo a minha vontade. E isso não tem aprovação de Deus. E quando uma família não tem a aprovação de Deus, amados, ouça, não há manifestação das bênçãos de Deus nesta família. Manifestação de bênçãos na família, há na família que ouve e obedece. Ok? Gênesis 1, eu quero ler com você, 27, 28 e 31, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus, então criou Deus quem? Homem para serem companheiros? Não, eu só quero aqui confirmar com você o que está escrito. Criou Deus mulher e mulher para serem companheiras? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, está claro? Então, a primeira família, o primeiro casamento que existiu na terra foi entre um homem e uma. Ponto final. O que passa disso é do maligno. Ok? O que passa disso é de Satanás, que quer mudar esta verdade de Deus. E Deus os abençoou. Ai, que delícia! Ser um homem e uma mulher casados no Senhor. Que delícia ter um casamento no Senhor, minha ministra Cris, meu ministro Marcelo. Vocês vão experimentar isso. E louvado seja Deus por vossas vidas. É muito. Por quê? Está escrito, e Deus os abençoou. Amados, um casamento no Senhor tem a bênção de Deus para viverem felizes, para serem felizes. Um casamento que não é no Senhor não é feliz. Não é feliz. Eu posso dizer isso com toda a autoridade de Deus aqui neste altar. Um casamento que não tem a bênção do Senhor, pela palavra de Deus, pelo altar de Deus, pelo testemunho de fé, não é feliz. A verdadeira alegria do casamento vem quando os dois pedem a bênção ao Senhor, de modo público. Amém? Sendo submissos àquilo que Deus instituiu pela sua palavra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ele finalizou a sua criação. Então Deus julgou muito a sua criação. Aí vem um homem, uma mulher diz assim: não, casar não é bom não. O bom é ficar solteiro. É contra Deus. É contra Deus. Porque Deus julgou tudo que Ele criou ser muito bom. Então, casar-se é muito bom. Receber a bênção de Deus, um homem ou mulher para viverem como uma só carne, é muito bom. Amém? Tanto que Deus ordenou-os a serem fecundos e se multiplicarem. É para ter relação sexual, sim. Então, amados, dentro do casamento, o sexo é abençoado. O sexo é puro dentro da união entre o homem e mulher diante do Senhor. Deus aprova
Deus abençoa o casamento que honra o seu nome. O casamento que manifesta temor, o casamento que manifesta honra a Deus. Amém? O casamento que é vivido segundo a vontade do Senhor, honra o nome do Senhor. E Deus tem prazer nisso. Ok? Então Deus, Ele faz com que a bênção chegue a este casal, a esta família, que faz tudo para honrar o seu nome. Então, com isso, o que acontece neste casamento, nesta família? Eles vão ser felizes. Automaticamente a felicidade vai estar dentro daquele lar. Automaticamente a alegria vai estar na vida daquele casal e na vida dos filhos daquele casal. Estão entendendo? Porque, amados, Deus, Ele vai se mostrar o quê? Feliz com aquela família. E o que Ele vai fazer? Todo o bem para aquela família. Por isso que eu estou dizendo aqui, que a família que não aceita as instruções bíblicas não agrada a Deus. As famílias que não aceitam, sabe, o marido que não aceita viver o seu respectivo papel. Nós estamos aprendendo, segundo a Bíblia, qual é o papel do marido dentro da família. A esposa, qual é o papel da esposa dentro da família. Então, o marido ou a esposa que não aceita viver o seu respectivo papel, não está aceitando as instruções de Deus. E aí eu lhe pergunto, está agradando a Deus? Deus tem prazer com esta família? Não. Então, é simples, amados. Deus diz o quê? Que quando nós ouvimos e obedecemos, nós agradamos a Ele. Ok? Então diga, eu sou uma família. Diga, eu tenho uma família que agrada a Deus. Amém. Por fé nós estamos declarando. Estamos aqui como profetas de Deus nesta manhã, declarando sobre a nossa família, por mais que ela não esteja aqui conosco. Amém? Nós estamos declarando que é uma família que agrada ao Senhor. Então é no casamento que tanto o homem como a mulher têm as suas necessidades supridas. Ok? Porque no casamento o sexo é bom diante de Deus. Fora do casamento é pecado. Fora do casamento nós vimos aqui é fornicação, é prostituição. Ok? Então dentro do casamento o sexo é abençoado por Deus. Nós vamos conhecer de fato uma família, quando ela é de fato uma família aos olhos de Deus, quando nós aprendemos o temor do Senhor. Sem temor do Senhor não se tem família conforme a vontade de Deus. Eu só vou me alinhar à vontade de Deus dentro do meu respectivo papel quando eu temo a Deus, ministro Marcelo. A minha esposa, ela só vai alinhar a sua vida ao respectivo papel dela, de esposa, de mulher, dentro de casa, dentro da família, quando ela temer a Deus. Onde não há temor do Senhor, não há família segundo os olhos de Deus. Onde não há temor do Senhor, não há um lar segundo a vontade de Deus. Ok? E nós vamos então agora compreender de modo mais claro aquilo que está relacionado ao temor do Senhor. Número 1. O temor do Senhor gera famílias felizes. Porque o temor do Senhor, amados, é algo que eu carrego comigo. Eu não preciso de nada para temer a Deus. Porque tem cristãos que, infelizmente, a situação na vida precisa apertar de tal maneira para eles temerem a Deus. Infelizmente. Infelizmente. E nós precisamos aprender isso, a viver o temor do Senhor 24 horas por dia. Independente da minha situação, se está bem
ou se está má. Eu temo a Deus, independente de qualquer circunstância da minha vida. Então tem pessoas que às vezes, tá indo assim a seu modo vivendo, e uma hora teme a Deus, outra hora não. Como assim, pastor? Não, uma hora está fazendo lá algo que agrada a Deus e outra hora está fazendo o que agrada a sua carne. Então a certeza de ser uma família feliz está no temor do Senhor, na obediência às instruções bíblicas a respeito de família. Deus já disse: o meu povo é destruído porque lhe falta. Amados, nós estamos recebendo conhecimento. A minha família não pode ser destruída. Se a minha família estiver sendo destruída, eu estou sendo louco, tolo, negligente, filho desobediente. Estão entendendo? Então é muito sério isso, porque se não tivesse aqui para a nossa vida conhecimento, tudo bem, tem uma explicação. Mas o conhecimento está chegando, e de tal maneira, amados, que está bem claro. Sim ou não? O que eu tenho falado aqui, o que o Espírito tem falado pela minha boca, você tem entendido? Tem entendido? Então, está bem claro. Então, a falta do conhecimento, do temor do Senhor, leva à falta de conhecimento bíblico acerca das instruções para o casamento e para a família. E esta falta de conhecimento gera destruição. Gera conflitos no lar, gera destruição no lar, gera brigas, gera contendas, gera discórdias. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para reinarmos em vida com Ele. Provérbios 9:10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então é prudente aquele que busca conhecer Jesus, aquele que busca estar nos cultos, aquele que busca estar nas reuniões da igreja, aquele que busca dentro de casa, orar com a sua família, ler a Bíblia com a sua família. Este é sábio e temente a Deus, é prudente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Uma família, muitas vezes, amados, é destruída porque dentro de casa não tem santificação. Dentro de casa, desculpa a expressão, é um lixo. Dentro de casa, você não vê a pureza do ambiente. Por quê? Não leva a santidade para dentro de casa. Então vai para a igreja, adora a Deus, põe a cara de santo e sai daqui e não leva essa santidade. E aí o que vai receber este lar? Bênçãos de Deus? Vai receber a destruição. Então nós estamos aqui para receber o conhecimento, colocar em prática e não receber destruição. Provérbios 2:1-6 diz assim: filho meu, olha, amados, é como Deus lá no deserto, diante de um povo de coração duro, diante de um povo que estava lá, sabe, sendo suprido por Deus em toda necessidade, sendo guiado por Deus no caminho, sabe, de dia a nuvem ia cobrindo eles do sol para não queimar eles, fazia sombra, à noite era colunas de fogo para aquecer eles do frio. Tinha todo dia cedo o maná fresquinho, que não era para guardar para o dia seguinte, porque no outro dia ia ter de novo maná. Um dia lá eles estavam com vontade de comer carne, Deus enviou codornizes lá, milhões, para que eles matassem o desejo de comer carne. Deus estava ali, poupando-os, guardando, suprindo as necessidades básicas e levando eles para a terra prometida. E um povo de coração duro, um povo de coração irreverente, um povo de coração que não entendia, que não demonstrava o amor, não demonstrava a gratidão ao Senhor, só reclamava, só criticava. E aí Deus então vem a eles e fala: olha, eu vos proponho hoje a bênção ou a maldição, vê o que vocês querem. Vocês são meus,
Eu amo vocês, eu tirei vocês da escravidão do Egito para levar vocês para a terra prometida, que vai ser uma terra que vai ter em abundância sempre. Então esse momento de escassez é temporário, mas eu estou com vocês suprindo. Eu estou suprindo a necessidade diária de vocês. E não é esse o lugar que eu tenho para vocês. O lugar que eu tenho para vocês é de abundância. Só que aí Deus, como diz assim, só que eu já estou por aqui com vocês, porque eu só ouço reclamação, eu só ouço coração ingrato, eu só ouço ingratidão. Então vamos acertar aqui hoje. Hoje eu vos ofereço a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção, porque aqui na bênção vocês vão ter vida. Deus ainda deu a dica. Agora, se vocês quiserem aqui a maldição, o problema é de vocês. Eu amo vocês e vou continuar amando, mas a escolha é de vocês. E olha o que diz Provérbios: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz. Mas é isso que a gente tem que buscar do Senhor. Inteligência, sabedoria para compreender a palavra, para compreender a escritura. Tem gente que lê a Bíblia e fala: eu não entendo. Por que não entende? Porque não pediu inteligência, não pediu sabedoria. Vai ler e não vai entender nada. Vai aqui vir para o culto, ver a palavra, né? Louvado seja Deus que o Senhor nos dá revelação, e a palavra ela é esmiuçada. Mas se pegar a Bíblia para ler sozinho, muita coisa vai ler e não vai entender. Por quê? Porque não pediu para o Senhor inteligência, não pediu para o Senhor entendimento. Então a Bíblia diz: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Amados, a gente, se esforça para prosperar nessa vida, sim. A gente se esforça para receber o melhor de Deus, sim. E nós temos que nos esforçar para receber as instruções de Deus. Nós temos que nos esforçar para estarmos nos cultos. E temos que nos esforçar, às vezes acontece uma coisinha de nada: hoje já não vai dar para ir no culto. Isso é se esforçar? Isso é se esforçar? Uma coisinha de nada: o meu filho está com gripe, hoje eu não vou no culto. Isso é se esforçar? Eu estou com uma dorzinha de cabeça, hoje não vou no culto. É se esforçar? Então a Bíblia diz: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vem de quem? De Deus. E quem tem que buscar? Eu e você. Quando nós recebemos o entendimento do temor do Senhor, igreja, nós vamos entender a submissão. Quando nós recebermos o entendimento do temor do Senhor, quando nós entendermos, porque nós já tivemos um estudo aqui há tempos atrás a respeito do temor do Senhor. Quem se lembra? Quem se lembra do estudo que nós tivemos na igreja aqui do temor do Senhor? Então, é que às vezes, eu sempre digo isso, não só o crente, mas todo ser humano tem a memória fraca. Você fala algo aqui hoje, amanhã muitos aqui já não vão lembrar o que eu falei. O apóstolo Miguel Ângelo disse isso na convenção, ministro Marcelo. Ele disse: olha, eu posso ficar dias preparando uma mensagem. Eu fico horas, né, aqui, porque eu já pego meio que já pronta. Mas ele fica às vezes dias preparando uma mensagem. Ele fala: olha, e eu me esforço, e eu oro, e eu busco, e eu estudo, e eu faço. Chego aqui para pregar 1 hora.
E assim que eu acabo de pregar, às vezes muitos não se lembram do que eu preguei. Muitos vão para casa e não sabem o que é que eu preguei. Então toda a minha vida, os meus 37 anos, pastora, de ministério, nosso apóstolo, 37, 38, né? Todos os meus 38 anos de ministério, o que me alegra é ver a transformação de vida. Porque as pessoas não vão se lembrar do que eu preguei. Se hoje, aqui amanhã ou hoje mesmo já não se lembra, o que eu preguei a semana passada? O que eu preguei o mês passado? Quem se lembra aqui exatamente do culto que foi na quinta-feira agora? Quem esteve? Então, é memória fraca. Por isso Deus tem que ficar, sabe, falando, tornando a falar. Deus sabe disso. E por isso eu não me canso de falar aqui as mesmas coisas. Porque tem pessoas que às vezes escutam eu falar, e aí fala assim, vai de novo o pastor falar a mesma coisa. Mas fala isso porque naquela hora está lembrando. Mas não lembrava. Mas até aquele momento, ministro, não lembrava. E aí quando eu venho e falo, o pastor vai falar a mesma coisa de novo. Porque lembrou naquele momento. Estão entendendo, igreja? Então, olha, quando nós recebemos o temor do Senhor, nós entendemos a submissão. Alinhamos a nossa vida a este submetimento. O homem dentro do casamento, o homem na família, ele se submete a Cristo. Amado, o homem que não se submete a Cristo dentro de uma família, ele não é pastor do seu lar. Um homem que não submete a sua vida, os seus pensamentos, o seu viver a Cristo, ele não pode ser pastor do seu lar. Amém? Então nós aqui profetizamos homens, maridos, esposos, pastores dos seus lares. Homens que se submetem o seu viver a Cristo. E de igual modo a esposa. A esposa, se ela não for submissa a Cristo, ela jamais será submissa ao seu marido. E nós já vimos isso aqui. Que como que uma esposa pode ser submissa ao seu marido se o marido não é submisso a Cristo? Não há possibilidade. Haverá conflitos. Por quê? A carne de um como de outro estará ativada. Entendeu? Porque o marido não se submete a Cristo. Ele é o machão da casa. Não é? Ele é o que estufa o peito e fala, eu mando aqui nesse lugar. Já começou tudo errado. Não é? Porque aquele que se submete a Cristo, ele entende o respeito que ele tem que ter pela sua esposa e pelos seus filhos. E aí então, se ele se submete a Cristo, ele vai ajudar a sua esposa a ser submissa a ele. Amém? Porque é assim a vontade de Deus. E isso só acontece com o quê? Com o temor do Senhor. Fora do temor do Senhor, amados, não tem submissão. Fora do temor do Senhor não há padrão bíblico. Não há. Há pessoas morando junto debaixo do mesmo teto, uma bagunça só. Cada um fazendo o que bem entende. Há ali um aparente respeito, mas na verdade, amados, há o respeito só quando tem gente perto. Gente estranha. Há quatro paredes, o bicho pega. Por quê? Não tem padrão bíblico. Não tem temor do Senhor. Só há o submetimento do Senhor quando há temor do Senhor. Se eu não temo a Deus, eu não me submeto. Não é verdade? Quantas vidas aqui que nós vimos passar por aqui e passaram. Não demonstraram temor do Senhor. Porque não se submeteram. Colossenses 3,18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no
Senhor. Então convém as esposas serem submissas ao próprio marido. E os maridos digam amém. E as esposas digam amém. Então, se há submissão na vida dos dois, se há temor do Senhor na vida dos dois, pronto. Já é o princípio da sabedoria. Amém? Já é o princípio da sabedoria, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Se os dois, um ou outro, não temem o Senhor, não tem sabedoria. É imprudente, é negligente, é louco. A Bíblia chama de tolo. Então, nesta família, neste casamento, haverá destruição. Quando uma esposa, que é mãe, quando ela se submete ao esposo, que teme ao Senhor, os filhos deste casal irão se submeter tanto à mãe como ao pai, com respeito e reverência. Agora, se uma mãe, a esposa, não se submete ao esposo com respeito, com reverência, o filho não vai nem se submeter nem à mãe nem ao pai. Porque é o que ele vê dentro da casa. É o exemplo. Estão entendendo? É o exemplo. Então, aquilo que ele receber, ele vai reproduzir. Então, a Bíblia diz que é conveniente. Amém? A Bíblia diz que convém, como convém no Senhor. É agradável, é aprovado por Deus a esposa ser submissa ao próprio marido. Então, uma família, um casal, amém? Um casal que vive isso, agrada a Deus. Então, aqui eu quero dar uma mensagem, um conselho para os maridos. Maridos, sejam submissos ao Senhor. O temor do Senhor gera a honra dos filhos aos pais. Quando um filho vê um pai temente a Deus, ele enxerga esse pai com outros olhos. Agora, quando um filho vê um pai que não teme a Deus, esse filho vai crescer assim também, sem respeito. E quando ele chegar à maioridade, amados, ele vai ser dono da sua própria vida. E a graça de Deus não ensina isso. O temor do Senhor gera a honra dos filhos aos pais, até quando for de maior idade. Eles respeitarão os seus pais. Eles darão honra aos seus pais. Marcos 7, 10 a 13 diz assim: pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Amados, na lei, abrisse a boca para falar mal do pai ou da mãe, morria. Era morto. Não tinha duas conversas, não. Pede perdão aí. Não tinha essa. Morria, meu irmão Rick. Um homem, uma mulher, falasse mal do pai e da mãe, era condenado à morte. Era punido de morte segundo a lei de Moisés. Versículo 11. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Olha, amados, este texto, no versículo 11 aqui, vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. E o versículo 12: então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. O que é isso daqui? Por exemplo, hoje, nos dias atuais, tá? Deus me chamou.
Jesus me chamou e agora eu sou crente. Eu ando com a Bíblia, eu vou para a igreja com a Bíblia, eu sou crente do fogo, mas não bero minha mãe e meu pai, não. É corbã. Isso aqui é corbã. É querer justificar um erro com algo certo que está fazendo. Então, nós precisamos entender o quê? Que não há nada, amados, mas nada que substitua o que Deus manda. Se Deus manda e ponto final, e Ele não muda esse mandamento. Amém? E não importa o que eu faça, não importa se eu faço caridade, se eu sirvo a Deus, se eu sou ministro na casa de Deus, se eu sou diácono, se eu sou pastor, se eu ajudo os necessitados, se eu faço, sabe, se eu vendo tudo e dou aos pobres e não honro meu pai e minha mãe, não adianta nada. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, aqui, Jesus está dizendo exatamente isso. Ele fala assim, viu? Moisés mandou honrar pai e mãe. Ó, Moisés. E agora vocês vêm aqui querer falar que poderias aproveitar de mim é corbã? A oferta para o Senhor, ou seja, vocês dizem que servem ao Senhor, mas não fazem aquilo que a Bíblia manda, é aquilo que Jesus disse. Vós me chamais Senhor, Senhor, e não obedecem o que eu vos mando. Quem está entendendo? Então, está escrito. Está escrito. Se está escrito, mas nós cremos. E infelizmente muitos dizem, não precisa ser assim. Não é bem assim. Aí o que acontece? As pessoas invalidam. O versículo 13, pastor. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Então as pessoas criam, sabe, um imaginar de Deus, criam um pensar de Deus, não, porque pode ser assim, porque é assim, porque não é bem assim, e aí invalidam a palavra de Deus pela própria tradição. Então, amados, aqui não tem tradição, aqui tem verdade bíblica. Amém? Efésios 6:1-3 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Pastor, mas o senhor não conhece minha mãe. Então eu não quero nem conhecer. Mas ela é a tua mãe. Ela é a tua mãe. A minha, o Senhor já deu descanso. A minha já descansou das suas obras aqui nessa terra. Assim também como meu pai. E eu louvo a Deus que o Senhor, sabe, mudou a minha vida com os meus pais antes do Senhor os recolherem. E eu louvo a Deus porque eu tive uma vida de filho, pai e mãe por um bom período. Eu agradeço a Jesus por este bem, por este benefício que Ele me concedeu. Então você que tem o seu pai, tem a sua mãe, é o teu pai, é a tua mãe. Não interessa o que eles são, como eles te tratam, como eles fazem ou deixam de fazer com você. Obedecei a vossos pais no Senhor. Então assim, se eles não seguem a mesma fé que você, você não vai dar ouvidos a tudo que eles falam, amém? Amém? Mas você vai honrá-los, porque o versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe. Ah, pastor, mas a minha mãe dá atenção só para os meus irmãos. Ah, eu vou dar uma chupetinha para você. Bilu, bilu. Você não é menino e nem menina. Todos nós aqui já estamos crescidinhos. E quem recebe a palavra de Deus é você, se os seus irmãos não estão aqui. Porque infelizmente, amados, sabe, tem pai e tem mãe que faz separação. Infelizmente, não conhecem a graça, não vivem a graça e fazem separação. Tem os preferidos, tem os queridinhos, sim, sabe? Aquele lá é o certo, aquela lá é a certa, e infelizmente o que causa?
divisão até entre os irmãos. E isso é maligno. E você que recebe a graça de Deus tem que ter maturidade para enxergar isso. Você que recebe a graça de Deus tem que ter maturidade para enfrentar isso e mostrar honra para o teu pai e para a tua mãe, independente de qualquer coisa. Mesmo que talvez eles próprios te tratem com desprezo e outros com mais achego. Amados, a gente ouve muito isso dentro da obra do Senhor. Às vezes assim, bem próximo da nossa casa. Mas nós somos servos de Cristo. Nós servimos ao Deus vivo. Eles não. Estão entendendo? Então, nós amamos todos e obedecemos ao Senhor. E o mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, tá? Só para você saber, é o apóstolo da graça de Deus. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Por que muito crente não vai para frente? Por que muito crente emperra, irmão? Por que muita família cristã emperra? Não vive como família bendita do Senhor nessa terra? Por que muita família de crente não vive bem, não vive feliz, não vive em paz? Porque não honra pai e mãe. Tanto marido como esposa. Ou um ou outro. E a partir do momento que se juntaram os dois, é uma só carne. Aí não interessa se é só de um lado. Se tiver um lá que não honra, as orações já são impedidas ali. Estão entendendo? Estão entendendo, amados? Isso aqui é para crescer, e você que está crescendo, diga amém. O temor do Senhor, ele revela o cuidado com os pais viúvos. 1 Timóteo 5,4 diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aqui não está falando, né? Está falando filhos ou netos. Então não importa se é filho casado, se tem já família constituída, se tem filhos. A Bíblia está dizendo: se a mãe fica viúva e por um tempo lá fica sozinha, amém? Que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Pois isto é aceitável diante de Deus. Então não vai colocar em asilo, não. Não vai colocar em lar, não. Vai colocar dentro da sua casa. Pastor, mas é meu casamento. Deus cuida do teu casamento, Ele te dá sabedoria para você cuidar do teu casamento e da viúva que precisa da assistência. Ainda mais quando chega na velhice, amado. Como é que você vai deixar uma pessoa velha, sozinha, morando sozinha, que normalmente precisa de um cuidado? Quem está entendendo, diga amém. Então, você tem mãe, você tem pai? Glória a Deus. Pastor, tenho mãe, já é viúva. Está sozinha? Não, tem irmãos que moram com ela, glória a Deus. A hora que for ficar sozinha, você sabe que algum dos filhos ou até netos tem que dar assistência. E todos digam amém. Número 2. A família que vive no temor do Senhor manifesta união e não rivalidade e independência. Então a falta do temor do Senhor faz com que uma família viva em competição entre si. O que é a competição entre si? A disputa entre irmãos, a disputa até do amor dos pais. Sabia? Porque tem famílias, amados, que os filhos querem disputar o amor do pai ou o amor da mãe. Então é uma rivalidade entre os membros da família. Ou às vezes é uma rivalidade entre os próprios cônjuges. O marido quer se mostrar melhor em alguma coisa, ou a esposa quer se mostrar melhor em alguma coisa. Não há o respeito, estão entendendo? Não há o respeito. Então,
esta família, ela vive numa constante disputa. E às vezes se atacam. Uma família que vive em rivalidade, sabe, vira e mexe, tem um atacando o outro. Tem um cutucando o outro, sabe, difamando o outro, traz a divisão e traz a destruição para dentro da casa. E isso gera maridos e esposas frustrados, tristes, infelizes, gera filhos perdidos. E o temor do Senhor coloca a família nos trilhos. O temor do Senhor, amados, mostra para a família o caminho reto, restaura e reconstrói tudo que estava destruído dentro da família. Amém? Então, o temor do Senhor faz com que o casamento, amados, seja conforme o padrão bíblico. O temor do Senhor faz com que homens e mulheres levem os seus casamentos ao padrão bíblico. Se não é ainda legalizado perante os homens, legaliza, vai e faz conforme manda a lei, manda a Bíblia. Obedecer às leis vigentes, ser reverentes às autoridades constituídas. E este casal dá o testemunho de fé perante o altar do Senhor. E só o temor do Senhor faz com que isso aconteça. Quem não teme, não faz. Mateus 19, 4-6 diz: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se não tem a submissão às leis vigentes, se não há a submissão ao Deus que serve, não é casamento, é ajuntamento. E ajuntamento está enquadrado na prostituição, está enquadrado na fornicação, e isso traz juízo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é o vingador. Amém? Então, assim, são situações dentro de uma família que traz derrota, que traz destruição, e que é sério sim diante da palavra de Deus. O versículo 6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então não é para viver como dois ajuntados, é para viver como uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Amados, é bíblico? É. Então, se Deus nos chama para sermos obedientes e submissos às autoridades, nós temos que ser submissos. Se eu tenho que ser submisso à lei vigente no meu país, eu moro no Brasil, eu nasci no Brasil, sou brasileiro, moro aqui na cidade de Pau Sul. Se o Brasil tem as suas leis, se o município de Pau Sul tem as suas leis, eu tenho que aprender a obedecer. Se eu não obedeço, eu não estou sendo sujeito às autoridades superiores constituídas que foram por Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, quando eu não obedeço, eu não estou sendo submisso a Deus, eu não estou agradando a Deus, a minha família não está agradando a Deus, a minha postura não agrada a Deus, e isso não atrai bênçãos de Deus para a minha vida. Amém? Não, pastor, mas assim, não, mas eu conheço gente que é abençoado sim, pela misericórdia, pelas migalhas que caem da mesa. É pelas migalhas que caem da mesa, mas desculpa falar, eu tenho que aqui rasgar a palavra para você entender. É pelas migalhas que caem da mesa. Não está sentado à mesa recebendo do banquete. É pelas misericórdias de Deus. Então nós devemos nos submeter às autoridades constituídas e manifestar o testemunho de fé na palavra de Deus. O temor do Senhor, ele gera amor e respeito no casamento.
Mateus 7,12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu não posso querer receber algo se eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Estão entendendo? Então, se eu quero receber, eu tenho que fazer, porque esta é a lei e os profetas. Efésios 5,33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite Então, o lar de uma família que teme a Deus, igreja, é um lar de paz, é um lar de alegria, com palavras doces, com palavras agradáveis. É um lar que manifesta o amor e o respeito do esposo, do marido pela esposa. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeita. O que é amar a esposa como a si mesmo? É como você quer que a sua esposa te trate. Você espera um modo de tratamento da tua esposa? Eu espero. Eu tenho que fazer para ela. Eu tenho que tratá-la como eu quero ser tratado. Entenderam? Não adianta, amados, eu querer que a minha esposa me trate bem e eu não tratá-la bem. E depois ainda cobrar. Viu? A Bíblia manda você me respeitar. Então, mas você está amando a sua esposa? Você está respeitando a sua esposa como a si mesmo? Porque você se respeita, não é? Você se ama, né? Quantos se amam aqui? Se você não se amar, você não está nem obedecendo o mandamento, né? Que amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então só ama o próximo quem se ama. Então, como você se ama, na proporção que você se ama, você tem que amar a sua esposa. E os maridos digam amém. Glória a Deus. Esses dias eu não observei minha diaconisa Neiva, meu diácono Johnny, os ministros que ficam à porta. Como está os maridos chegando com as suas esposas? Assim? Diaconisa Neiva, você tem reparado se as irmãs estão vindo de bolsa? Alguns carregam, ou quer dizer que outros não. Por favor, comece a anotar então, que eu quero fazer uma lista aí de chamada, uma lista de gabinete pastoral, porque ordem de Deus dada é ordem para ser cumprida. Amém? Ordem de Deus é ordem de Deus. Então nós não vamos questionar. Se é para ter consideração com as nossas esposas, eu vou ser um pastor que vou cobrar consideração tua, marido. E não me venha com chororô. Não, pastor, porque ela não está fazendo. Não é troca. Não é troca. Você vai mostrar o amor incondicional. E ela vai ser moldada por esse amor que você vai demonstrar a ela. Porque fica fácil, né? Eu faço para minha esposa se ela faz para mim. Entendeu, ministra Cris? Fica fácil. E não é assim com Deus. Amém? Então, cada um precisa entender o seu papel. Marido, você está entendendo o seu papel? Eles ficam assim, pastora. Amém. Se não está entendendo, depois do culto eu posso ficar com você ali no gabinete ou aqui mesmo conversando até você entender. Eu estou aqui para isso. Amém? Então você que não está entendendo, fale. Não tenha vergonha. Precisa de ajuda em alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar. Amém? Então eu vou perguntar de novo. Marido,
Você está entendendo o teu papel dentro do casamento e dentro da família? Glória a Deus. Mas já está dado a deixa. Se você não está, me procure. Depois não adianta mais sair depois, sabe, falar que o pastor não cuida da ovelha. Sabe? Porque aqui também eu já cansei disso. De pessoas passarem aqui e falar que aqui não tem amor, que aqui não cuida, aqui não se preocupa. Eu não vou ficar pegando ovelha a laço, não. Eu estou aqui para fazer a obra de Cristo aqui na igreja. Está entendendo? Então você é ovelha, eu sou o pastor. Eu não vou ficar me intrometendo na tua vida. Mas você tem que entender que você tem um pastor para te orientar. E se você não está entendendo o que Deus está falando pela minha vida, você tem que vir perguntar. Pastor, eu não estou entendendo isso. Pastor, eu não estou compreendendo isso. Pastor, por que eu tenho que fazer isso? Vem conversar comigo. Para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida, meu irmão. Amém? O Senhor está nos colocando num patamar de famílias benditas do Senhor. E nós precisamos alinhar muita coisa. Mas muita coisa. E nós começamos. Amém? Agora, os homens, ok. Mulheres, mesma coisa. Vocês têm uma pastora se não quiserem vir conversar comigo. Amém? De repente, é mulher, né, não quer abrir algumas coisas. Você tem uma mulher aqui virtuosa, abençoada para conversar. É com ela que você tem que conversar, é ela que você tem que procurar. Ela não é somente uma amiga sua, ela é pastora sua. E ela vai dar conta também junto comigo, pela tua vida. Amém? Então nós queremos aqui, amados, ter ovelhas íntimas. Ovelhas que não tem barreira. Não, isso aqui eu não posso falar para o pastor. Isso eu não posso falar para o pastor. Então não tem intimidade entre nós. O que há aqui então, há dúvida, há desconfiança. E isso não vem de Deus. Dúvida e desconfiança vem do maligno. Amém? Eu estou aqui totalmente transparente, sincero, verdadeiro para com a tua vida. Amém? Assim é a minha esposa. Então, e nós não somos aqui, sabe, simplesmente uma rodinha de amigos. Eu estou aqui num chamado celestial. Eu estou aqui cumprindo um chamado celestial. Mas, amado, você não tem noção da responsabilidade. Que é estar aqui ensinando a tua vida. Que é estar aqui falando para você em nome de Cristo. Então você precisa entender esta dimensão. Amém? Porque tem muita coisa na tua vida que pode ser adiantado se você quebrar a barreira que há entre você e mim, ou entre você e a tua pastora. Porque quem cria barreiras aqui não somos nós, são as ovelhas. E isso, é fortaleza da mente. É fortaleza da mente. É falta de confiança nos líderes espirituais. E isso eu não aceito mais aqui neste lugar. Aquele que tem falta de confiança no seu líder aqui não vai ficar mais. Porque eu quero aqui ovelhas puras, transparentes e verdadeiras. Não quero ovelhas que, quando eu estiver pregando aqui, eu não sei o que está pensando. Quando eu abrir a boca para falar da palavra aqui, eu não sei como está julgando. Eu não quero mais esse tipo de ovelha aqui. Nossa amada bispa, numa determinada mensagem, ela disse: igreja, eu fiquei por 10 anos com uma pessoa que ela era casca grossa. Tudo ela criticava. Tudo ela falava mal. Tudo ela achava um pontinho para querer cutucar. E por 10 anos aquela pessoa não mudou. Por 10 anos aquela pessoa ficou ali me perturbando. E eu dizia para o Senhor: Senhor, por que essa pessoa está aqui na igreja comigo? E eu não entendia, porque o Senhor não me respondia. E aí então eu orei. Eu falei: Senhor, eu não quero mais essa pessoa dentro da igreja. Essa pessoa não me traz alegria para falar do teu nome. Esta pessoa não está somando comigo. Esta pessoa está tendo embates comigo. Ou seja, eu não estou fazendo a obra feliz. Porque tudo ela acha o defeito, tudo ela acha a reclamação.
e eu não quero. Na mesma semana o Senhor a tirou da igreja. Na mesma semana o Senhor a levou embora. É o tipo de ovelha que não tem a intimidade com o pastor. Entenderam? Então a ovelha que tem intimidade com o pastor, amados, o pastor tem prazer. Agora a ovelha que dá um passo para trás e fica de longe atacando, aqui eu não quero. E não vai ter. Em nome de Jesus. Aqui serão ovelhas ligadas ao pastor, que ouvem a voz do bom pastor através da boca do pastor. E que confiam no pastor. Ovelhas desconfiadas vão para a lei. Porque na lei que você se vive com dúvida. É na lei que você não tem certeza de nada. Agora aqui nós temos certeza do que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós temos a convicção e a verdade de Cristo em nós. E assim como disse Paulo, assim eu. A verdade de Cristo está em mim. E eu não abrirei mão dessa glória. A verdade de Cristo está em mim porque Ele assim determinou. Ele me escolheu para revelar a sua verdade. E eu não vou abrir mão dessa glória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Com tudo isso, agora eu vou perguntar para as mulheres. Mulher, esposa, você tem entendido o teu papel? Tem entendido o teu papel dentro do casamento e dentro da família? Amém. Provérbios 15, 1-4 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos lábios, amados, dentro de casa, no teu lar, com a sua família, se um lançar uma palavra dura e o outro não estiver no espírito, o que vai acontecer? Vai suscitar briga, vai suscitar discussão, vai suscitar discórdia. Amém? Então, o temor do Senhor faz com que eu e você domine as palavras. Amém? E mesmo assim, numa situação de extremo, sabe, adversidade, problema, tribulação, não importa. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Então, quando eu tenho sabedoria nos meus lábios, o conhecimento é manifesto. Mas quando eu sou insensato, pronto, a minha insensatez também é demonstrada. Não precisa muito. Não precisa muito para minha insensatez ser demonstrada. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso aqui, amados, é algo muito sério. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então esse versículo 13, eu quero frisar nele um pouquinho, pastora. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Senhor, os olhos do Senhor estão aqui? Amém. Quando eu saio daqui, os olhos do Senhor continuam sobre mim? Quando eu estou na minha casa, os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre a minha casa? Amém. Então Deus nos contempla, igreja, em todo tempo, em todo lugar. Aí tem pessoa que vai para a igreja e ela levanta a mão na igreja, e ela adora a Deus na igreja, ela bendiz o nome do Senhor na igreja, e aí ela diz para o Senhor: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma manifestação do teu poder na minha vida. E aí para essas pessoas, sabe o que o Senhor diz? Não todas, né? Mas para esse tipo de pessoa que você vai entender, o Senhor diz para ela: o que você precisa é temer o meu nome dentro da tua casa. O que você precisa é manifestar o temor do meu nome no teu casamento. Você não está precisando do milagre,
Você está precisando ser submisso à minha palavra. Você está precisando ser submissa à minha vontade. Com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa. E quando você está sozinho, também eu estou lhe vendo. Eu estou contemplando o que você está fazendo quando não tem ninguém olhando. Quando os teus pensamentos, quando você está sozinho pensando em alguma coisa, eu estou lhe contemplando. Eu estou lhe vendo, diz o Senhor. E isso, amados, para nós, tem que causar temor e tremor. E isso na nossa vida tem que causar transformação em tudo. Só o temor do Senhor vai gerar fidelidade na nossa vida. Só o temor do Senhor vai fazer com que a minha vida seja cada dia mais pura, cada dia mais santa. Em Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O temor do Senhor educa. Amém? O temor do Senhor nos gera a fidelidade de tal modo, de tal maneira, que nós, amados, nos policiamos em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, dos nossos pensamentos aos nossos olhos, porque a Bíblia diz que quando os meus olhos cobiçam, quando os meus olhos desejam, eu já adulterei. E isso tanto com mulher como com homem. Se passa uma pessoa e eu com os meus olhos desejo, eu já adulterei com ela. E virá sobre a minha vida a condenação. Virá sobre a minha vida o juízo de Deus, porque Ele é o vingador. E isso é muito sério. É muito sério. Porque às vezes passa, né? Como nós falamos aqui outrora, passa a bisteca, a carne, né? Passa a carne e o zoião vai, né? Na bisteca. Mal sabe o dono do zoião que Deus está falando: segura essa aí. Amados, tem uns que é assim, ó, pum, rapidinho, já recebe o juízo de Deus. Tem uns que demoram um pouquinho. Entenderam? Estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Casamento é coisa séria. Palavra de Deus é coisa séria. Eu falava isso para uma pessoa ontem. Eu falei: amado, você não tem noção. Você não tem noção de como Deus trata a família, de como Deus olha para a família, de como Deus tem as regras para a família. Família é coisa séria. Casamento é coisa séria. Eu sou muito claro em falar assim: aquele que não quer levar um casamento a sério, não se case. Desobedeça aí a vontade de Deus, depois dá conta para Deus. Mas entrou no casamento, amado, é sério. Leve a sério. Porque é o que Deus, sabe, luta a favor. E aquilo que Deus luta a favor, eu quero dizer para você que Ele luta contra quem é contra. Ele luta contra aquele que é contra. Então aquele que entra no casamento e não faz o que Deus manda é contra o casamento. Está ali por uma conveniência, está ali por uma necessidade, alguma coisa que seja diferente da vontade de Deus. E Deus é contra essa pessoa. Estão entendendo? Deus é contra essa pessoa. Provérbios 29:15, olha: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Uma criança que não recebe limites, seja a criança que for, recém-nascida, com 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Você vê criança correndo aqui dentro dessa igreja? O dia que vê, você vai ver alguém corrigindo. Porque nós colocamos limites. Amém? Nós não deixamos a coisa solta.
Porque a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, ou seja, sem disciplina, vem envergonhar a sua mãe. Vai envergonhar a mãe, vai envergonhar o pai. Vai ficar falada, vai ficar difamada. O filho vai ficar perdido. Vai depois ser, às vezes, encarcerado, vai ser preso. Por quê? Não teve disciplina. Não teve limites. Amém? Efésios 6,4. Vamos correr. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o versículo anterior que nós lemos fala o quê? A vara e a disciplina dão sabedoria. Então, essa vara não é para espancar. Essa vara não é para, bater. Não, essa vara é o limite que os pais devem colocar para os filhos. Porque o Efésios 6,4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, no limite, amém? Na correção, na admoestação do Senhor. Então tudo que eu vou corrigir, eu tenho que corrigir com a palavra de Deus. Amém? Colossenses 3,21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então o pai que às vezes fica irritando o filho, ele gera na mente do filho um desânimo, tem pais que têm brincadeira tão besta com os filhos, mas muito besta, no falar às vezes, ou às vezes com brincadeira de mão, dá tapa na cabeça do filho, ou dá tapa na orelha do filho. Tem pais que fazem isso. Isso irrita os filhos. Sim ou não? Irrita. Então, pais, não irriteis os vossos filhos. Não tenham brincadeiras, tolas com os filhos. Não provoquem os filhos. Mostrem a eles o devido valor que eles têm. Demonstrem o respeito, o amor e o limite, a correção na hora que tem que aplicar, para que eles não fiquem desanimados. Então a falta do temor do Senhor traz insatisfação para o lar, a falta de paz. E quanto mais longe do temor do Senhor estiver uma família, mais insatisfeita esta família será. Amém? Aleluia. Aleluia. Um lar, amados, que não tem alegria, um lar que não tem paz, um lar que não tem satisfação, um lar que não tem o conforto de Deus, um lar que não tem o aconchego, não tem a segurança que a família deve proporcionar a cada membro, é um lar ideal para Satanás agir. É aí, exatamente num lugar assim, num lar de insatisfação, que o inimigo age com seus ardis, com as suas ciladas, com as suas armadilhas. Nós estamos passando por um tempo, por um período, onde o que só se comenta, só se fala é de baleia azul, é de desenhos que induzem ao suicídio. Estão pelo mundo afora. E sempre esteve, viu, amados? Não é coisa nova. Essas coisas não são coisas novas. É que cada dia vai aumentar essas coisas. E nós, como povo de Deus, precisamos ter entendimento disso. Nós não podemos nos desesperar, entrar em pânico, demonstrar medo. Não, por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que teme o Senhor, ele habitará seguro, livre de todo o temor do mal. Amém? Então, o que acontece? Esses atrativos, eu vou dizer assim, esses atrativos de algo novo, de algo desconhecido, para quem é? É para quem está insatisfeito com a própria vida. Quem está insatisfeito com a própria vida, entra no novo, entra nessas coisas que são, para eles, um outro mundo. Estou aqui, eu estou acima de todos aqui. Está achando que está abafando. É a mesma coisa quando a pessoa entra na droga.
Ela está insatisfeita com a vida, amado. A pessoa que vai experimentar droga, ela está totalmente insatisfeita com a vida. Ela não tem prazer com a vida dela. E ela está buscando o quê? Alguma coisa para lhe dar prazer. Vocês estão entendendo? E aí, o que acontece? Esse algo novo, esse algo desconhecido acaba levando a pessoa para o suicídio. A baleia azul, né, são 50 tarefas, né, segundo o jogo, a última é o suicídio. Então, um drogado, no momento que ele está viajando, ele vai lá e se suicida. Não precisa do jogo baleia azul. Concordam? Os que tiram a própria vida sem ser do jogo, por que tiraram a própria vida? Então vamos ser maduros aqui para entender. Uma pessoa, para chegar ao ponto de tirar a própria vida, é porque o jogo está mandando? Você concorda que é o jogo que está mandando? Eu não concordo. Eu não aceito assim. A pessoa que entra nisso e vai até o fim e tira a sua própria vida, mas ela está insatisfeita com a própria vida. Está insatisfeita com o seu lar, com a sua família. Ela não tem satisfação de viver. Então, com essa história de baleia azul, as redes sociais já começaram a colocar um anúncio de um certo desenho que está para ser lançado, onde suicídios, né, são louvados, né, vamos dizer assim. Os suicídios são induzidos às pessoas que estão com uma vida derrotada, né? Isso, na verdade, não é um desenho animado que vai ser lançado, não. Isso é um filme francês de 2012. E eu assisti esse filme. E no meio do filme, no conteúdo do filme, tem de fato esse trecho, que é uma loja de suicídios, não é? E que a pessoa ali induz que o suicídio é bom, que vai trazer paz, que é alegria. Eles louvam o suicídio, está lá as várias maneiras de se tirar a vida. E não é um desenho animado que vai ser lançado, não. Tá? Então as pessoas, elas criam uma situação em cima de algo que está acontecendo, até porque também esse jogo baleia azul não é novo, já tem anos na Rússia, tá? Não é algo que saiu agora. Então a gente precisa entender o quê? Que nós estamos separados desse mundo. Amém? Nós vamos ver essas coisas acontecerem ao nosso redor. Tanto que a Bíblia diz que vão cair 1000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita. E eu... Amém? Então eu não recebo este mal para minha família, não recebo este mal para os meus filhos, não recebo este mal dentro da minha casa, porque isso é o lixo. Amém? E hoje eu e minha casa temos prazer em servir a Deus, nós temos prazer em viver para Deus. Então não há na nossa vida algo que seja insatisfatório, ok? E isso nós damos aos nossos filhos. Então nós precisamos ter esta maturidade, entender que o que leva essas pessoas a suicídio é a falta de temor ao Senhor. É exatamente isso, amado. Mas por que tirou a vida? Por que se matou? A falta de temor do Senhor. Amém? Então, onde existe o temor do Senhor, tem vida e paz. Onde tem temor do Senhor, tem vida e paz. Não tem morte, não tem tristeza, não tem suicídio, não tem insatisfação. Ok? Em Provérbios 19:23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Aleluia. E mal nenhum o visitará. Eu creio. Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Baleia azul é um laço de morte? Sim. Tantas outras coisas que induzem aí a morte, enfim,
Os pensamentos negativos, os pensamentos contrários não são laços de morte. E o que evita isso? O temor do Senhor, igreja. Vocês estão percebendo? Amém? Então assim, tudo que o Senhor está nos instruindo, Jesus é o alicerce, Jesus é a rocha. Mas acima de Jesus é o quê? O temor do Senhor. Para que eu e você acabe de construir. Para que eu e você, assim como Paulo disse, olha, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, qual é Cristo e não é outro. Mas agora cada um veja como edifica sobre ele. É independente, é pessoal. Eu não posso edificar a tua família. Eu estou tentando edificar a minha. Eu estou lutando com as armas espirituais para fortalecer a minha família em Cristo. Então cabe a nós, maridos, esposos, pastores dos nossos lares, a fazer isso. Edificar a nossa família na casa de Deus. Edificar os nossos filhos na palavra de Deus. Para que eles tenham satisfação na nossa vida. Que eles tenham satisfação e prazer de estarem conosco. Sabe, os pais têm que ter mais prazer de estar com os filhos. Provérbios 3, 1 e 2 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então aquele que teme a Deus e obedece seus mandamentos, amado, ele vai ter dias acrescentados, anos de vida e paz. Não de insatisfação, não de pensamentos contrários. Ele não vai querer conhecer o desconhecido do mundo. Ele não vai querer se envolver com drogas. Ele não vai se envolver com vícios. Ele não vai se envolver com prostituição, com fornicação. Ele não vai se envolver com, sabe, com baleia azul, com canguru amarelo. Sei lá, a bicharada que vai ainda aparecer nesse mundo aí, entendeu? Porque o mundo é o mundo. Amém? Então a questão maior, o que é? É a ausência do temor do Senhor dentro das famílias. A ausência dos pais na vida dos filhos. O pai que vive, sabe, tem pai, amados, com pensamento contrário ao conceito bíblico. Não, porque eu tenho que fazer para dar o melhor para o meu filho. Escuta. E entenda se você pensa um pouquinho assim. Eu espero que você não pense nada assim. Porque quem dá o melhor para mim, para você e para o teu filho é Deus. É Jesus. Eu não posso dar o melhor para o meu filho. Amém? É Deus quem abençoa a minha vida para que o melhor chegue para o meu filho. Mas eu, por mim, eu não posso dar. Então eu aprendi que eu tenho que tirar o pé. Sabe o que é tirar o pé? Vai devagar. Vai devagar. E não vai que nem o Zeca Pagodinho, né? Não é Zeca Pagodinho, não. É a Zeca? É devagar. É devagar. É Zeca Pagodinho ou é o Martim da Vila? Aí, tá vendo? Eu manjo tanto do mundo, não lembro mais nada do mundo, graças a Deus. Então assim, mas não vai que nem o Martinho, não, tá? Devagar, devagar, devagarinho. Não. Você vai devagar com as instruções de Deus. Amém? Porque tem pai que na correria não vê o filho crescer. Na correria, a hora que vê o filho já passou ele, né? E hoje as crianças estão assim, né? Esticando, espichando, que é uma coisa, né? Fantástica. Então os pais que correm atrás do ouro para dar o melhor para os seus filhos e ficam ausentes na vida dos filhos, estão dando brechas para o inimigo. Estão dando brechas para o diabo trabalhar na mente dessas crianças. Ouça, é muito sério isso, e nós, povo da graça de Deus, precisamos rever os nossos conceitos e as nossas atitudes. Pais da graça de Deus são pais que cuidam dos filhos,
que educam os filhos, porque os pais, a graça de Deus, são educados por Deus para educarem os seus filhos. Amém? A tecnologia hoje, amados, está substituindo o tempo que era para ser dos pais com os filhos. E aí os pais vão lá e dão o melhor celular, dão o melhor tablet, dão o melhor videogame, dão a melhor televisão e falam, lá, meu filho está lá no quarto, lá, olha, ele nem sai na rua. Não mesmo, você está criando um filho bitolado e não sabe nem o que teu filho está recebendo ali pela tecnologia que você está dando para ele. É mentira? É mentira? Então nós precisamos repensar a respeito do temor do Senhor em nossa família. Nós precisamos repensar como nós estamos criando os nossos filhos, para que venhamos proteger os nossos filhos de todo o mal. Ontem minha esposa me chamou no quarto, ele estava lá jogando, estava lá em modo de degustação, penso que seja isso, de jogos, testando alguns jogos online, e ele me chamou e falou, pai, eu posso abaixar esse daqui? O que é esse jogo? Esse jogo ele é de batalha entre máquinas. Eu olhei e falei, deixa eu dar uma olhada, e eu vi que as máquinas tinham armas, eram com armas. Eu falei, não filho, esse jogo não, esse jogo você não joga. Você sabe que jogos de arma, de luta, de violência, esse tipo de jogo não entra aqui dentro de casa, filho. Então se tiver de futebol, de corrida, de algum outro jogo que seja algo mais, não é? Menos dentro da palavra, você pode baixar, não precisa nem perguntar para mim. Agora esses jogos aí você não baixa. Tá bom, pai. Glória a Deus. Salmo 128, 1-4. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Aquele que teme o Senhor, amado, vai ser isso. A família que teme o Senhor vai ser isso. Vai ser feliz e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A família que teme ao Senhor, meu amado, vai ser feliz. Tudo irá bem. A paz irá reinar neste lar, porque será a família conforme a vontade de Deus. Será a família que Deus aprova. Será a família abençoada por Deus, onde Deus fará tudo cooperar para o bem desta família e desta casa. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.